estamos no capítulo Redação em Foco 1, né? Aí vamos lá, para começar toda uma redação, nós precisamos ter o foco naquilo que a proposta nos apresenta, que ela quer. Veja bem, primeiro ponto, você tem que se ligar na proposta, certo? O que você tem como texto motivacional? Na apostila de vocês tem os textos, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fragmentar mais à frente e nós vamos conversar um pouco sobre. Inclusive, vou colocar também mais um outro tema que é bem presente, tá? Então, veja, quando eu tenho uma proposta, eu tenho que, para iniciar meu texto, minha organização, minha seleção de ideias, para que eu faça toda a minha organização ficar perfeita, o que é necessário? Eu tenho que fazer as minhas reflexões. Eu tenho que começar a pensar sobre o que, como, de que forma, de que maneira, como tudo deve proceder. Como eu vou selecionar a melhor ideia, como eu vou organizar, como eu vou deixar o meu texto perfeitíssimo, coeso e coerente. Sabendo-se que, quando estou falando da redação, estamos falando da dissertação argumentativa. E se falo dela, tem que lembrar que tem a introdução, tem que lembrar que tem o desenvolvimento, tem a presença dos seus argumentos, tem que lembrar da sua conclusão. Tem que lembrar sempre que quando você está numa dissertação argumentativa, você está defendendo uma tese. Você tem que convencer alguém, o seu leitor, você tem que persuadir com as suas ideias, fazendo com que a pessoa reflita de tal maneira que você possa convencê-la de que aquilo que você fala é o melhor, é o mais correto, e que de repente aquela pessoa deverá ouvir ou ler aquilo que você escreveu ou falou, certo? E certamente poderá até mudar a ideia e você convencerá de tal forma com os seus argumentos verdadeiros e isto acontecerá, mudará tudo, certo? Então veja só, você terá que fazer com que a pessoa reflita. Como, por exemplo, quando eu preparo uma redação para vocês, eu coloco o texto motivacional. No que eu coloco o texto motivacional, você tem que refletir para começar a sua redação, certo? Depois você vai pegar o quê? A sua situação-problema. Você vai trabalhar em cima dela. Quando você descobrir, dentro do seu texto motivacional, qual é a sua situação-problema, o que você deverá realmente trabalhar, seu texto vai ficar mega maravilhoso, certo? Aí veja, na apostila de vocês, eu venho pra cá agora, tá? Na apostila de vocês, tem lá o seguinte, eu tenho a proposta 1, tá? Vou aqui agora, na proposta 1, na primeira proposta, tem lá assim pra vocês, as diferentes formas de sentir e enfrentar o medo. Além disso, posicione-se sobre as formas como o medo pode afetar nossa vida. Vamos lá, medo. Do que você tem medo? O medo te afeta onde? Como? De que forma? De que maneira? Se você... Vamos lá, turma. Eu tenho uma turma de muitos atletas. Tem galera do tatame, tem galera da piscina, tem uma galera aí esportiva, né? Então, veja... Será que quando vão para o tatame tem medo? Ou está convicto de que a vitória realmente é da pessoa? Será que quando pula na piscina tem medo? Ou já vai convicto de que vai pegar a medalha? Como será? Vou brincar de uma forma melhor ainda. Quando pega uma redação, tem medo? Não, né? Claro que não. Até porque na redação é você consigo seu conhecimento de mundo, claro, seu conhecimento de mundo, você vai apresentar de acordo com aquele tema e você vai lembrar que para fazer uma boa redação, uma mega maravilhosa redação, você tem que estar bem nas suas matérias, porque a interdisciplinaridade ajuda muito. Você terá que lembrar também das atualidades, o que está acontecendo. Lembrará também sobre a parte filosófica, que eu sempre falo, a parte sociocultural, que você pode colocar em citação no seu texto, né? Você vai lembrar de tudo isso. Então, olha, vai lembrar que tem um fato, uma causa, uma consequência,
Depois você irá falar sobre tudo isso, aprofundando seu conhecimento sobre aquilo que você apresentou, para convencer melhor ainda a pessoa que está lendo ou ouvindo você, certo? Aí veja, quando eu penso em medo, qual o tipo de medo que você tem? Afeta? Olha, vindo para o presente, literalmente, vivemos hoje uma pandemia. Nossas aulas estão muito distantes daquilo que costumo fazer na sala. Na sala, temos a nossa aula com muitos debates. E monólogo é chato, e eu tento fazer o possível para tentar ser aquela que fica na sala o mais próximo possível, pelo menos daquilo que se refere a conteúdo. Vocês podem prestar atenção que a partir de hoje já vou começar a sair um pouco da matéria somente conteúdo para começar a falar de temas e vou colocar algo na cabecinha de vocês para que vocês comecem a refletir sobre temas que vocês irão escrever e me enviar por e-mail, certo? Então, olha só, hoje eu tenho medo. Qual medo que eu tenho? Não costumo ser medrosa não, tá? Mas hoje eu tenho medo do problema chamado coronavírus. Tenho medo? Sim, tenho, porque é uma doença complicada, é uma doença que não tem vacina, é uma doença que tem cura, mas ela é lenta. O tempo quando se consegue uma internação, porque temos que lembrar que o nosso sistema de saúde, né, não é dos melhores, né, digo assim, não estou falando que ele é muito ruim, mas estou dizendo que nós não temos, pelo menos tem sido apresentado nos noticiários, nós não temos médicos suficientes, nós não temos enfermeiros suficientes, tem hospitais com leitos vazios porque não tem médicos, não tem enfermeiros, alguns porque já chegaram na idade de 65 ou porque são do grupo de risco, então ficaram ausentes e não tem reposição. Olha só. E veja, o que mais falta? Respiradores. Estamos tentando, o Brasil sempre coloca, estamos tentando comprar respiradores, é da China, agora está se falando de tentar comprar daqui, estão vendo com a Anvisa para comprar aqui mesmo no nosso país, que também podem fazer, mas tem que falar com a Anvisa. Então, olha só, a doença é complicada. Galera do grupo de risco respiratório, é complicado. Na minha residência tem diabético. Nós aqui em casa somos 3, eu, meu marido e meu filho. Eu e meu filho, respiratórios. Meu marido diabético, então, ou seja, na nossa casa ninguém entra. Para vocês terem uma ideia do medo. Ah, mas é uma visita. Não, a visita não passa do portão, fala conosco do lado do portão. Ela fica fora, eu fico dentro. Distância, tá? Máscara, se eu tenho que ir à rua, é raridade, mas às vezes é inevitável. Meu filho não saiu até hoje, desde o dia do isolamento, ele não botou o pé na rua, não sabe o que é ir à rua. Eu e meu marido temos que sair devido a compras. Ele dirige e eu acompanho, óbvio, né? Porque eu faço as compras e tal. Eu não, os dois, mas eu não dirijo. Então, veja só, nós dois temos que sair. Chegada, sapatos trocados, sapatos lavados, roupas. Eu tenho a facilidade de tomar banho lá de fora de casa, porque eu tenho um chuveirão. Então, o que acontece? Roupa na máquina, fica do lado de fora também, tá? Na lavanderia, e chuveirão, que é aquele que a gente entra para piscina, pois é. Então, chuveirão. Tudo que entra dentro de casa, entra dentro, ficou terrível, né? Bem pleonástica, cruzes que linguagem formal horrível, rus. Então, assim, tudo que vai para dentro de casa, ele é limpo com cloro. Não é com álcool gel nem álcool 70. Eu pego um pano com cloro, limpo tudo. Nada passa da porta para dentro se não tiver passado pelo cloro. Alimentos,
todos. Ah, bota no saquinho. No saquinho eu passo o pano com cloro para entrar. Depois rasga-se, vai tudo para dentro da pia para ser lavado, para escorrer e ir para dentro da geladeira. Então veja, mas eu tenho medo porque se eu adoecer, será que eu vou conseguir vaga? Se um de nós aqui tiver algum problema, será que tem vaga? Se precisar de respirador, será que teremos respiradores? Então, hoje o meu medo é o da doença. Então, o isolamento aqui é grande. Pessoas, quero falar com você. Está lá de fora. Meu portão externo é vazado, então converso pelo portão. Digo assim, atualmente a minha casa é como uma fortaleza. Ninguém entra, só nós dois, eu e meu marido. Ninguém mais passa. Então, veja, eu tenho esse medo hoje. Do contrário, não sei quantos medos eu tenho. Medo de prova não tenho, porque se eu estudar, eu passo. E se eu não passar, a galera sabe que eu gosto de fazer prova, né? Prova de concurso e tal. Então, assim, se eu não passar, não tem problema. Depois eu vou pro próximo, eu estudo mais ainda. Até porque eu só quero uma vaga. Não é assim que eu falo com vocês? Se eu estiver fazendo o meu melhor, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Se eu não me empenhar, não adianta, não vou conseguir. Medo de errar? Não tenho, porque errando eu aprendo bastante. Então, cada vez que caímos pensando, não quero mais. Não, você quer sim. Principalmente, olha, tem uma galera que não gosta de escrever. Se você começar a pensar, não gosto de escrever, não vou escrever, ei, e o Enem? Você tem que fazer a prova de redação. Tem noção do peso da prova de redação? Então, você tem que escrever, né? Então, olha só. Com relação ao medo, o que é medo? Por que você tem medo? Essa é a proposta 1, correto? Aí lá na segunda proposta, ele coloca como construir um mundo de paz. Poxa, se você não sabe o que é paz, como é que você vai fazer uma redação dessa? Tá vendo só? Em tudo que você tem como proposta, você tem que parar, analisar, refletir. Eu coloquei a proposta, certo? Aqui eu peguei em fragmentos. Tem essas propostas na apostila, né? Contexto. Então você tem que refletir, tem que saber o que é para você. Se você não sabe o que é o medo, como você vai fazer? Se você não sabe o que é a paz, como vai fazer? Se eu peço para você fazer algo sobre a tecnologia e a democracia, o que você acha? É válido ou não? Você sabe o que é democracia? A tecnologia, eu acho que o básico você sabe. O avanço tecnológico, se eu coloco algo falando sobre avanço tecnológico, ele é democrático? O que você acha? Coloco, obviamente, na terceira pessoa. Vem cá, você sabe o que é democracia? Se você não sabe, não conseguirá fazer, não vai conseguir fazer. Por quê? Você sabe, de repente, creio eu, que é tecnologia. O que é um avanço tecnológico? Aí se você não lembrar, você vai, pelo menos, eu penso, vai pensar lá na Revolução Industrial, onde tudo começou, com os avanços, né, as criações, etc. Olha a matéria de história sendo introduzida na matéria de redação e fazendo um argumento ficar maravilhoso. Então, veja só. Você precisa ter o conhecimento para poder fazer uma redação, certo? Se não tem, tem que buscar, olha só, você tem que ir para as suas reflexões, você precisa refletir. Senão, aquilo ali ficará ali e você não conseguirá seguir. Só que você vai conseguir. Cada vez que você escreve, alinhando as margens direita e esquerda, alinhando os parágrafos, né? Olhando a acentuação, substantivo próprio, não fazendo repetições de palavras, buscando sinônimos, usando a linguagem formal, que ela ali é obrigatória, certo? Tudo ficará mais bonito, mais perfeito e organizado, né? Aí veja, às vezes falam de retórica. Quando falam de retórica, que retórica? Eu não sei o que é retórica. Olha, coloquei para vocês aqui. Trata-se de uma indagação que não tem como objetivo obter uma resposta, mas direcionar a reflexão do ouvinte sobre o assunto em debate de forma a sugerir, direta ou indiretamente, uma possibilidade de resposta ao questionamento. Veja só, o que eu fiz com vocês?
Eu comecei falando de propostas, eu falei de reflexões. Aí eu vim direto para cá. Eu trabalhei já com vocês aqui sobre propostas que tem lá no material de vocês, está na apostila. E eu, para não deixar ninguém no vácuo, no branco, eu fiz o favor de colocar aqui e fiz as perguntas para vocês refletirem. Então, você quer dizer que, será que eu fiz uma retórica? O que vocês acham? Eu fiz ou não fiz? Será que você consegue fazer uma retórica aí? Se conseguir, me manda que eu quero ler, tá? Aí, outro ponto. O que é interpelação direta? Interpelação direta. Inter e inter, eu acho que quer dizer interpelação. O que será? Vamos ver? Quando você não souber, tenta buscar a origem da palavra, tá? Trata-se do ato de dirigir a palavra a alguém e esperar dela uma resposta. Interpelar nada mais é do que você entrar ali, falar algo, só que quando você pensa no direto é que você está esperando a resposta, certo? Então, quando vier esse nome aqui, você não vai mais esquecer o que é interpelar, interpelação, certo? O que é ironia? Todo mundo sabe, né? Até porque tem a figura de linguagem também, né? Tem ironia, deboche. Tem as cantigas, né? Cantiga lá, não sei se já viram, creio que já devam ter ouvido. Eu acho que eu também já falei na sala. Tem a descarga de mal dizer, né? Tem a parte onde tem ironias, a beça dentro da literatura, né? Olha só, trata-se do ato de transmitir ironia. Uma informação cujo sentido seja diferente do que foi de fato apresentado. Por exemplo, eu falo muito sobre isolamento social. Estamos todos no isolamento social, né? A quarentena tá aí, tá todo mundo fazendo, né? Tá perfeito, tá tão perfeito que a curva tá só subindo, né? Mas tá todo mundo fazendo isolamento social. Ó a situação, é claro que é uma ironia. Quisera eu soubesse e eu visse ruas vazias, pouco trânsito, quisera assistisse a algum noticiário e olha, não é um específico não, a galera sabe que eu vejo CNN, que eu vejo Globo News, que eu vejo Band News, eu vejo diversos, né, para poder ter uma direção para diversos assuntos, não ficar em um único noticiário para que aquele ali, de certa forma, possa me levar a pensar como ele. Não, eu costumo assistir diversos noticiários para que não seja, embora isso seja difícil, para que aquilo que eu ouça não mude minha ideia. Não, eu gosto de ver as diversas ideias. E quando vou buscar um bom noticiário, eu busco aquele que dificilmente estará me direcionando para o pensamento do editorialista dali, né? Da pessoa que manda. Lembra da matéria de editorial, artigo de opinião, o editorialista, ele faz aquilo que a empresa quer e não o que ele pensa. Se ele pensar igual, show, foi manipulado ou não, não sei. Mas se de repente ele pensar diferente, a empresa solicitar, ele tem que fazer o que a empresa quer. Lembra dessa matéria? Então, aqui na ironia, quando falei, quisera o isolamento social, estamos nós todos em quarentena, isolamento, mas ao assistir noticiário, pelo menos a nível Brasil, Rio de Janeiro, então, nossa, o Rio de Janeiro, São Paulo, tem vários lugares, é difícil especificar um. Às vezes aparece na TV realmente lugares bem vazios, no entanto, tem outros que você vê que, dia normal, as pessoas pensam que é férias e com isso não sabem que são assintomáticas ou se são assintomáticas acabam sem querer, porque não sabe se tem, se não tem, se já teve coronavírus, se tem no corpo algum tipo de anticorpo que a pessoa seja somente assintomática. Eu não posso falar tanto, porque eu também não conheço tanto, né? Eu só escuto e estou falando. Tanto que alguns falam ainda que, dizendo sobre se você já pegou o Covid-19, você já tem anticorpo, porém já foi divulgado que nos Estados Unidos uma mulher pegou pela segunda vez. Aí penso, meu Deus. Aí
falo, medo, eu tenho medo do Covid. Hoje tenho. Doença que é assim, ó, muito rápido. Leva rápido demais. E quem é mais jovem ou tem uma imunidade muito boa, tem a probabilidade de ter de uma forma muito amena, né? Ou amena e passar. Torcemos sempre para que todos passem, né? Mas, veja, fiz uma ironia quando falei da curvatura e falei do isolamento. Complicada a situação, né, dessa pandemia. Aulas distantes, vocês não podem falar. Que tal se vocês colocarem nos e-mails ao me mandarem algo sobre um ponto de vista de vocês com relação a um tema da redação, para que nós possamos pelo menos fazer uma troca. Acho que vai ficar melhor, né? Que tal? Ver assim, de repente, essa ideia aqui nesse instante. Não vim pra cá com essa ideia não, mas porque olha só, estou falando de pandemia, tem tanto da pandemia. As pessoas falam da alimentação da China. Ei, eles tiveram um problema lá no passado e sobreviveram de acordo com como puderam e com o que tinham. Claro, cada um tem uma cultura. Nós aqui, nossa feijoada, eu comentei isso também na sala. Nossa feijoada não é resto. Isso tudo é origem o quê? Lá do passado, da senzala. Porque as melhores carnes iam para a nobreza, né? Ia para a monarquia, o pessoal lá só comia as melhores carnes. O resto jogava fora. Aí a galera da senzala pegava e aproveitava e dali surgiu a feijoada. Muitas pessoas gostam, outras não gostam, outras preferem só o caldo. Isso aí vai. É de gosto a gosto, né? Cada um tem o seu. E também, olha, tem outras comidas típicas, até mesmo passou na época do carnaval, falando sobre buchada de bode. Rapaz, bucho, come bucho, a galera come tripa. Ué, reaproveitando as partes, né? Isso daí é tudo uma questão de cultura. Agora, o problema da Covid-19 é um problema maior. Depois eu vou passar para vocês verem uns links para podermos fazer uma redação valendo nota, certo? Então, galera, olha só, a aula de hoje foi essa. Ah, sim, eu ia falar, né, sobre a atualidade, né, a pandemia tá aí, e falo do isolamento social. Fiquem atentos porque é um possível tema. Isolamento social horizontal, vertical, o que é isso? Fala-se bastante. Você sabe o que é o isolamento vertical horizontal? Não? Que tal buscar saber? Pois bem, um deles é aqueles que todos ficam isolados. Não vou dizer não, tá? Vocês vão buscar. Ficam todos isolados. Como estamos? A princípio estamos, né? Infelizmente não são todos que fazem o isolamento. Saem desnecessariamente, caminham, correm, pedalam, praticam esportes e assim sucessivamente, né? Infelizmente. E tem aquele isolamento onde somente as pessoas que estão com risco, né, por terem problemas crônicos com relação a aparelho respiratório, hipertensão, diabetes. Então, estes ficariam em casa. Só que vejam, vocês acham que isso é válido? Ficar somente estes em casa? Suponhamos, na minha casa, moramos 3 pessoas. As 3 pessoas têm problemas. Eu já citei no início da aula. Eu sou professora, meu marido é professor, meu filho é aluno. Vamos para o mundo. Qual a probabilidade, possibilidade de ficarmos sem problema algum? É meio que complicada, né? Questão de sorte, creio eu. Mas, se tem uma pessoa idosa na casa, e essa pessoa já é idosa que eu digo 65 para cima, tá? Já é problema, né? Já é colocado como risco. E se essa pessoa, se for uma pessoa, não precisa ser esta, mas se for uma pessoa que só tem diabetes,
vai ficar em casa. E a outra pessoa que vai sair para trabalhar? Ela mora na mesma casa. Será que ela tem a possibilidade de pegar, no caso de trazer, ser uma assintomática? Como é? Isolamento é complicado, né? Isolamento social. Todos estão fazendo isolamento? O que vocês acham? Estão falando do lockdown. O que é o lockdown? Fechar. Tudo fechado. Exceto supermercado, farmácia, hospital. Se eu não me engano, está dessa forma. Lá no Maranhão já tem. O que vocês acham disso? As pessoas sabem o que é fazer isolamento social? As pessoas estão fazendo isolamento social? E se você parar para analisar também com relação a... É certo ir para a rua trabalhar ou todos deveriam estar em casa? É fato que algumas pessoas necessitam ir aos trabalhos. As pessoas que trabalham no mercado têm que ir ao trabalho. As pessoas que trabalham na farmácia têm que ir ao trabalho. As pessoas da área de saúde, elas obrigatoriamente são as pessoas que não podem faltar aos trabalhos. Tem um papel assim fundamental sempre, né? Só que estão vendo isso somente agora, infelizmente. Mas o que vocês acham? O que vocês acham sobre o isolamento social? Muitas pessoas falam que não, tem que ir para a rua porque as pessoas têm que trabalhar. Porque senão vão morrer de fome. Vai morrer de fome porque não tem dinheiro para comprar comida. Tá. E se essa pessoa for mantenedora, aquela que leva o dinheiro para casa? E se ela ficar doente? E se ela vier a óbito? Quem vai colocar comida nessa casa? Olha só, coloquei assim algo para vocês pensarem. Comece a pensar que eu vou passar em breve uma redação sobre, tá? Já falei um pouquinho de pandemia, já matei uma certa saudade colocando assim uma formiguinha aí na cabeça de vocês para pensarem, refletirem. Em breve eu vou falar, vou pedir trabalho sobre. Fiquem atentos no que acontece na atualidade. Não vou querer saber dados estatísticos, não. Não quero saber de nada do meio político. Eu quero saber o que você pensa sobre determinado tema. Você vai buscar. Eu vou lhe passar a proposta para que você reflita, para que você busque a situação, problema e dali consiga fazer sua redação. Certo? Saudade de vocês. Até a próxima.